Alguma vez você sentiu esse peso no peito quando olha para o futuro e se pergunta se realmente tudo vai dar certo? Essa inquietação silenciosa que chega nas madrugadas, quando o mundo dorme e seu coração permanece desperto, sussurrando preocupações sobre seus filhos, seus netos, sobre o rumo que sua vida está tomando. Talvez neste momento você se encontre atravessando uma dessas temporadas onde parece que nada flui como esperava, onde as portas se fecham uma após a outra e uma voz interior sussurra que talvez já seja tarde demais para que Deus cumpra suas promessas em sua vida. Se essas palavras ressoam no fundo do seu ser, quero que saiba que você não está sozinho nesse sentimento. Há algo profundamente humano nessa luta entre a fé e a dúvida, entre a esperança e o desânimo. É precisamente nesses momentos de vulnerabilidade onde a alma se abre para receber as verdades mais profundas que Deus quer nos revelar. E hoje, da mão de Santa Teresa de Ávila, essa grande mestra da vida interior, vamos descobrir juntos por que você pode descansar completamente nas promessas divinas, não importa quão impossível pareça a sua situação atual. Santa Teresa, essa mulher extraordinária que viveu no século XVI, conhecia intimamente essa batalha do coração. Ela mesma passou anos se sentindo afastada de Deus, acreditando que suas orações não eram escutadas, que sua vida espiritual estava estagnada. Durante quase 20 anos, experimentou o que ela chamava de secura espiritual, esses períodos onde Deus parece guardar silêncio e onde nossas súplicas parecem se perder no vazio. No entanto, foi precisamente nessa aparente ausência divina onde Teresa aprendeu uma das lições mais profundas sobre a fidelidade de Deus e a certeza de suas promessas. Em seus escritos, Teresa nos ensina que Deus nunca abandona aqueles que o buscam com coração sincero, embora às vezes permita que atravessemos desertos para fortalecer nossa fé e purificar nossas intenções. Ela costumava dizer que Deus não nos dá mais do que podemos suportar, mas às vezes desejaríamos que não confiasse tanto em nós. Essa frase, cheia de humor e sabedoria, nos revela uma verdade fundamental. Cada prova, cada aparente atraso nas respostas divinas, cada momento de incerteza, faz parte de um plano maior que nossos olhos humanos não podem perceber completamente. Quando observamos a vida de Teresa, vemos como Deus cumpriu cada uma de suas promessas, mas nem sempre da maneira que ela esperava. Seu chamado para reformar o Carmelo parecia impossível para uma mulher de sua época, enfrentando a oposição de autoridades religiosas, a incompreensão de suas próprias irmãs e obstáculos que pareciam intransponíveis. No entanto, Teresa havia aprendido a descansar numa verdade que mudaria para sempre sua perspectiva. Quando Deus faz uma promessa, quando planta um sonho em nosso coração, quando nos chama para algo específico, nenhuma força humana pode frustrar esse propósito divino. Essa mesma verdade se aplica à sua vida hoje. Essas preocupações que você carrega sobre o futuro de seus filhos, esses sonhos que parecem ter se desvanecido, essas orações que você sente que não foram respondidas, não são evidência de que Deus te esqueceu. São, na verdade, convites para aprofundar numa confiança que transcende as circunstâncias visíveis. Teresa nos ensina que a fé verdadeira não se baseia no que podemos ver ou controlar, mas na certeza de que Deus é fiel à sua palavra, mesmo quando seus caminhos são diferentes dos nossos. Se neste momento você sente que seu coração ressoa com essas palavras, te convido a deixar um amém nos comentários. Quero saber que você não está sozinho nesse caminho de fé e que juntos podemos fortalecer nossa confiança nas promessas divinas. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra alma precisa escutar hoje. Pense por um momento nas promessas que Deus colocou em seu coração ao longo dos anos. Talvez tenha sido essa certeza interior de que seus filhos caminhariam na fé, ou essa convicção de que sua família seria restaurada, ou esse sonho profundo de servir a Deus de uma maneira específica. Talvez agora, vendo as circunstâncias atuais, essas promessas pareçam distantes ou até impossíveis. Mas Santa Teresa nos lembra que Deus não opera segundo nossos tempos humanos, mas segundo sua sabedoria eterna. Numa de suas cartas mais belas, Teresa escreveu:
Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta. Só Deus basta. Essas palavras, nascidas de anos de experiência espiritual profunda, nos oferecem uma âncora inquebrantável para nossas almas inquietas. Quando Teresa diz tudo passa, não está minimizando nossa dor ou nossas preocupações, mas nos lembrando que as circunstâncias temporais não têm a última palavra sobre nosso destino eterno. A paciência da qual Teresa fala não é uma resignação passiva, mas uma confiança ativa no timing perfeito de Deus. É essa capacidade de continuar orando, continuar acreditando, continuar agindo em fé, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É compreender que cada dia que permanecemos fiéis às nossas orações pela família, cada momento que dedicamos a buscar Deus em silêncio, cada ato de amor que realizamos sem ver frutos aparentes, está tecendo uma rede invisível de graça que eventualmente se manifestará de maneiras que superarão nossas expectativas. Teresa experimentou isso de maneira tangível quando, depois de anos de oração e aparentes fracassos, conseguiu estabelecer o primeiro convento reformado em Ávila. O que parecia impossível se tornou realidade, não por sua força humana, mas porque havia aprendido a se alinhar completamente com a vontade divina. Ela entendeu que quando nossos desejos se purificam e se alinham com os propósitos de Deus, se tornam forças imparáveis que nenhuma oposição pode deter. Essa mesma dinâmica espiritual está disponível para você hoje. Essas orações que você elevou por seus entes queridos, essas súplicas por proteção e bênção para sua família, esses clamores por direção e propósito em sua vida, não caíram em ouvidos surdos. Deus as escutou todas, as guardou como tesouros preciosos e está trabalhando de maneiras que você ainda não pode perceber para trazer respostas que glorificarão seu nome e abençoarão abundantemente sua vida. Se essas reflexões estão tocando seu coração, eu adoraria que você se inscrevesse no canal para que possamos continuar essa bela jornada de crescimento espiritual juntos. Toda semana compartilhamos ensinamentos profundos que podem transformar seu relacionamento com Deus e fortalecer sua fé de maneiras extraordinárias. Mas há algo mais que Teresa nos ensina sobre as promessas divinas: a importância de manter nosso coração aberto à forma específica em que Deus quer cumpri-las. Muitas vezes nosso sofrimento não vem tanto da ausência de respostas divinas, mas de nossa resistência em receber essas respostas de maneiras diferentes das que havíamos imaginado. Teresa aprendeu que Deus sempre cumpre suas promessas, mas frequentemente o faz de formas que superam nossa compreensão limitada e abençoam áreas de nossa vida que nem sabíamos que precisavam de cura. Quando oramos pela proteção de nossos filhos, por exemplo, Deus pode responder não apenas guardando-os de perigos físicos, mas também fortalecendo seu caráter, desenvolvendo seu discernimento espiritual, ou colocando pessoas específicas em seus caminhos que os guiarão para seu destino divino. Quando pedimos por restauração familiar, Deus pode trabalhar não apenas curando relacionamentos quebrados, mas também transformando corações, removendo padrões geracionais negativos e estabelecendo novas dinâmicas de amor e respeito que abençoarão as gerações futuras. Teresa nos lembra que Deus é infinitamente mais generoso do que podemos imaginar. Suas promessas não são simplesmente cumpridas, mas transbordadas. Não apenas recebemos o que pedimos, mas descobrimos que Deus tinha preparado muito mais do que nosso coração se atrevia a sonhar. Essa é a natureza abundante do amor divino. Sempre excede nossas expectativas quando aprendemos a confiar completamente em sua sabedoria. Nos momentos de maior dificuldade, quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas que carregamos no coração, Teresa nos convida a lembrar que Deus vê o panorama completo de nossas vidas. Ele conhece não apenas nossas necessidades presentes, mas também os desafios futuros para os quais está nos preparando. Cada aparente atraso, cada porta fechada, cada não que recebemos pode estar nos protegendo de caminhos que não nos levariam ao nosso destino mais alto,
ou nos preparando para receber bênçãos ainda maiores no momento perfeito. Essa perspectiva transforma completamente nosso relacionamento com a espera e a incerteza. Em vez de ver esses períodos como evidência de abandono divino, começamos a reconhecê-los como temporadas sagradas de preparação, purificação e crescimento. Teresa costumava dizer que Deus permite que experimentemos sede espiritual, para que quando finalmente bebamos de sua fonte, apreciemos completamente a doçura de sua presença e a fidelidade de suas promessas. Compartilhe nos comentários qual é essa promessa que Deus colocou em seu coração e pela qual você continua esperando. Seu testemunho pode ser o alento que outra pessoa precisa para não desistir em sua própria jornada de fé. A vida de Teresa também nos ensina que as promessas de Deus muitas vezes se cumprem através de processos que requerem nossa participação ativa. Não se trata de uma espera passiva, mas de uma colaboração consciente com a graça divina. Quando Teresa recebeu a visão de reformar o Carmelo, ela não ficou simplesmente esperando que Deus fizesse todo o trabalho. Ela orou intensamente, buscou conselho espiritual, tomou ações concretas, enfrentou oposições com coragem e perseverou através de múltiplos obstáculos. Essa dinâmica de colaboração divino-humana é fundamental para entender como se manifestam as promessas de Deus em nossas vidas. Nossas orações criam o espaço espiritual para que Deus trabalhe, mas também devemos estar dispostos a ser instrumentos de suas respostas. Quando oramos pela salvação de nossos filhos, também devemos estar preparados para ser exemplos vivos de fé. Quando pedimos por restauração familiar, devemos estar dispostos a perdoar, a mudar padrões negativos e a semear sementes de amor mesmo em terreno aparentemente estéril. Teresa entendia que cada promessa divina vem acompanhada de um convite para crescer em santidade. Deus não apenas quer nos abençoar, mas nos transformar no processo. Cada resposta às nossas orações é também uma oportunidade para que nos tornemos versões mais maduras e santas de nós mesmos. Por isso, às vezes as respostas demoram, não porque Deus seja lento, mas porque precisamos de tempo para desenvolver a capacidade espiritual de receber e administrar as bênçãos que Ele quer derramar sobre nossas vidas. Essa compreensão muda radicalmente nossa atitude em relação aos tempos de espera. Em vez de vê-los como períodos de frustração, começamos a reconhecê-los como temporadas preciosas de crescimento espiritual. Cada dia que permanecemos fiéis na oração, cada momento que escolhemos a confiança sobre a ansiedade, cada ato de amor que realizamos enquanto esperamos, está desenvolvendo em nós a maturidade espiritual necessária para receber plenamente o que Deus tem preparado. Teresa nos lembra que Deus é um Pai perfeito que sabe exatamente quando estamos prontos para cada bênção. Seu timing não é arbitrário, mas profundamente sábio e amoroso. Ele sabe quando desenvolvemos a humildade necessária para lidar com o sucesso sem orgulho, a força necessária para enfrentar novos desafios e a sabedoria necessária para usar nossas bênçãos para abençoar outros. Numa de suas meditações mais profundas, Teresa escreveu sobre como Deus às vezes permite que experimentemos aparentes fracassos, para nos ensinar que nossa segurança não deve estar em nossas circunstâncias, mas em seu amor imutável. Ela havia aprendido que as promessas divinas nem sempre se manifestam como sucesso externo, mas como transformação interior que nos capacita a encontrar paz e propósito, independentemente de nossas circunstâncias. Essa é uma lição particularmente relevante para aqueles que experimentaram perdas, decepções ou mudanças inesperadas na vida. Teresa nos ensina que mesmo quando nossos planos humanos desmoronam, os propósitos divinos permanecem intactos. Deus pode usar até nossas aparentes derrotas para nos levar a destinos mais altos do que teríamos alcançado seguindo nossos próprios caminhos. Se você sente que essas palavras estão falando diretamente à sua situação, dê like neste vídeo para que possa chegar a mais pessoas que precisam escutar essa mensagem de esperança e fortaleza. A sabedoria de Teresa também nos revela que as promessas de Deus muitas vezes se cumprem de maneiras que abençoam não apenas a nós,
mas as gerações futuras. Quando ela estabeleceu a reforma carmelita, não estava apenas cumprindo seu próprio chamado, mas criando um legado espiritual que abençoaria milhares de almas ao longo dos séculos. Suas orações, sacrifícios e atos de obediência criaram ondas de graça que continuam impactando vidas até hoje. Essa perspectiva geracional transforma completamente nossa compreensão do propósito divino. Nossas orações pela família não buscam apenas bênçãos imediatas, mas estão estabelecendo fundamentos espirituais que protegerão e guiarão nossos descendentes por gerações. Cada ato de fé, cada momento de perseverança na oração, cada decisão de confiar em Deus apesar das circunstâncias adversas, está tecendo uma herança espiritual que transcenderá nossa vida terrena. Teresa entendia que quando nos alinhamos com os propósitos divinos, nos tornamos canais de bênção que vão muito além de nossas necessidades pessoais. Nossas vidas se tornam instrumentos que Deus usa para tocar outras vidas, para curar feridas geracionais, para estabelecer novos padrões de fé e amor que se multiplicarão através do tempo. Essa compreensão nos ajuda a manter a perspectiva correta durante as temporadas difíceis. Quando enfrentamos oposição, atrasos ou aparentes fracassos, podemos lembrar que estamos participando de algo muito maior que nossas circunstâncias imediatas. Estamos colaborando com Deus na construção de um legado eterno que abençoará pessoas que ainda não conhecemos e tocará vidas de maneiras que talvez nunca saibamos completamente. Teresa também nos ensina que as promessas de Deus muitas vezes requerem que desenvolvamos virtudes específicas durante o processo de espera. A paciência, a perseverança, a humildade, a confiança e o amor incondicional não são apenas qualidades bonitas, mas ferramentas espirituais essenciais que precisamos para receber e administrar as bênçãos divinas de maneira efetiva. Cada dia que escolhemos confiar em vez de nos preocupar, cada momento que decidimos orar em vez de reclamar, cada ocasião em que escolhemos o amor em vez do ressentimento, estamos desenvolvendo a capacidade espiritual necessária para lidar com as respostas às nossas orações. Deus não apenas quer nos dar o que pedimos, mas se certificar de que temos a maturidade espiritual para usar suas bênçãos de maneiras que glorifiquem seu nome e abençoem outros. Essa é a razão pela qual Teresa insistia tanto na importância da vida interior e da oração contemplativa. Ela sabia que nosso crescimento espiritual interno deve se manter no ritmo de nossas bênçãos externas para que possamos ser administradores fiéis de tudo que Deus nos confia. A oração não é apenas uma maneira de pedir coisas a Deus, mas um processo de transformação que nos prepara para receber e usar sabiamente suas respostas. Em seus escritos sobre o castelo interior, Teresa descreve como a alma progride através de diferentes moradas ou níveis de intimidade com Deus. Cada nível requer maior rendição, maior confiança e maior alinhamento com a vontade divina. As promessas de Deus vão se cumprindo gradualmente à medida que avançamos nesse caminho de crescimento espiritual, não como recompensas por nosso bom comportamento, mas como manifestações naturais de nossa crescente união com Ele. Essa compreensão nos liberta da ansiedade de querer controlar os tempos e as maneiras em que Deus responde nossas orações. Em vez de lutar contra o processo, aprendemos a abraçá-lo como uma oportunidade preciosa de conhecer Deus mais intimamente e de nos tornarmos as pessoas que Ele sempre sonhou que fôssemos. Conte para nós nos comentários como você tem visto a fidelidade de Deus em sua própria vida. Seu testemunho pode ser exatamente a confirmação que alguém mais precisa para continuar confiando nas promessas divinas. Teresa também nos lembra que as promessas de Deus nunca estão limitadas por nossas circunstâncias atuais ou nosso passado. Não importa quantos erros cometemos, quantas vezes falhamos ou quão impossível pareça nossa situação presente, Deus tem o poder de transformar completamente nossas vidas e cumprir suas promessas de maneiras que superarão nossas expectativas mais audaciosas. Ela mesma experimentou essa verdade de maneira pessoal. Durante anos,
Teresa lutou com o que considerava uma vida espiritual medíocre, cheia de distrações, mornidão e aparente falta de progresso. No entanto, Deus não a abandonou nessa condição, mas gradualmente foi a transformando até torná-la uma das místicas mais grandiosas da história da Igreja. Seu testemunho nos demonstra que nunca é tarde demais para que Deus cumpra suas promessas em nossas vidas. Essa verdade é especialmente consoladora para aqueles que sentem que perderam muito tempo, que tomaram muitas decisões erradas ou que desperdiçaram oportunidades importantes. Teresa nos assegura que Deus é o mestre da redenção, capaz de pegar até nossos erros e fracassos e usá-los como trampolins para destinos mais altos do que teríamos alcançado sem essas experiências aparentemente negativas. A misericórdia divina não apenas perdoa nosso passado, mas o transforma em sabedoria, compaixão e força que nos capacitam a abençoar outros de maneiras únicas. Nossas feridas curadas se tornam fontes de cura para outros. Nossas vitórias sobre a adversidade se tornam testemunhos que inspiram fé em corações desanimados. Nossas experiências da fidelidade divina se tornam âncoras de esperança para aqueles que atravessam suas próprias temporadas de espera. Teresa entendia que Deus não desperdiça nada em nossas vidas. Cada experiência, cada lágrima, cada momento de confusão ou dor pode ser transformado pela graça divina em instrumentos de bênção e propósito. Essa perspectiva nos ajuda a manter a esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, sabendo que Deus está trabalhando constantemente para cumprir suas promessas de maneiras que honrarão tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. A vida de Teresa também nos ensina que as promessas divinas muitas vezes se cumprem através de comunidades de fé e relacionamentos significativos. Ela não conseguiu a reforma carmelita trabalhando sozinha, mas colaborando com outras almas dedicadas que compartilhavam sua visão e seu compromisso. Deus frequentemente usa outras pessoas como instrumentos para cumprir suas promessas em nossas vidas, e nos usa como instrumentos para cumprir suas promessas nas vidas de outros. Essa compreensão nos convida a manter nossos corações abertos às conexões divinas que Deus quer estabelecer em nossas vidas. Às vezes, a resposta às nossas orações chega através de uma conversa inesperada, um encontro casual, ou uma amizade que se desenvolve de maneiras surpreendentes. Deus tece uma rede invisível de relacionamentos que trabalham juntos para cumprir seus propósitos em nossas vidas e nas vidas daqueles que nos rodeiam. Teresa valorizava profundamente essas conexões espirituais e as via como presentes preciosos de Deus. Ela sabia que o caminho para o cumprimento das promessas divinas raramente é uma jornada solitária, mas uma aventura compartilhada com outras almas que também buscam se alinhar com a vontade de Deus. Esses relacionamentos não apenas nos oferecem apoio e encorajamento, mas também nos ajudam a discernir a voz de Deus e a nos mantermos fiéis ao nosso chamado, mesmo quando enfrentamos oposição ou desânimo. Se essa mensagem está ressoando em seu coração, te encorajo a compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que precisa escutar essas palavras de esperança. Às vezes, Deus usa nossas ações simples para levar exatamente a mensagem que outra pessoa precisa no momento perfeito. Em seus últimos anos, Teresa refletia sobre como Deus havia cumprido cada uma de suas promessas, embora nem sempre da maneira que ela havia antecipado. Ela havia aprendido que a fidelidade divina não se mede pela velocidade das respostas, mas pela perfeição do timing e pela abundância das bênçãos quando finalmente se manifestam. Cada atraso havia sido uma preparação, cada obstáculo havia sido uma oportunidade de crescimento, e cada momento de incerteza havia sido um convite para aprofundar na confiança. Essa perspectiva madura nos liberta da necessidade de entender completamente os caminhos de Deus para poder confiar em sua fidelidade. Teresa nos ensina que a fé verdadeira não requer explicações completas, mas a certeza de que Deus é bom, que suas promessas são verdadeiras e que seu amor por nós é inquebrantável.
Essa confiança nos permite descansar em paz, mesmo no meio de circunstâncias turbulentas, sabendo que estamos seguros nas mãos de um Pai Celestial que nunca falha. No final de sua vida, Teresa podia testemunhar com absoluta certeza que Deus havia sido fiel em cada detalhe, que cada promessa havia sido cumprida de maneiras que superaram suas expectativas mais audaciosas e que cada momento de espera havia valido a pena pela glória e pela bênção que eventualmente se manifestaram. Seu testemunho se torna uma fonte de esperança para todos nós que ainda estamos no processo de ver o cumprimento completo das promessas que Deus colocou em nossos corações. Uma das lições mais profundas de Teresa sobre as promessas divinas tem a ver com a natureza transformadora da própria espera. Ela descobriu que os períodos entre a promessa e seu cumprimento não são tempos vazios ou perdidos, mas temporadas intensamente produtivas onde Deus está trabalhando simultaneamente em múltiplos níveis de nossa existência. Enquanto esperamos a manifestação externa de suas promessas, Ele está transformando nosso caráter, purificando nossos motivos, expandindo nossa capacidade de amor e nos preparando para ser administradores fiéis das bênçãos que virão. Teresa observou que aqueles que aprendem a valorizar esses períodos de preparação divina experimentam uma alegria e uma paz que transcendem as circunstâncias externas. Eles descobrem que a intimidade com Deus que se desenvolve durante a espera é muitas vezes mais preciosa que a própria bênção pela qual estavam orando. Essa intimidade se torna o fundamento inquebrantável sobre o qual todas as outras bênçãos podem ser construídas e desfrutadas sem o risco de se tornarem ídolos que substituam Deus em nossos corações. A santa também nos ensina que as promessas de Deus muitas vezes vêm acompanhadas do que ela chamava de provas de fé, não como castigos ou evidências de desagrado divino, mas como oportunidades para demonstrar a autenticidade de nosso compromisso com Ele. Essas provas revelam se estamos buscando Deus pelo que Ele pode nos dar ou se o amamos por quem Ele é. Quando nosso amor por Deus permanece firme, mesmo quando suas respostas se atrasam ou chegam de maneiras inesperadas, demonstramos uma maturidade espiritual que nos qualifica para receber bênçãos ainda maiores. Teresa experimentou isso de maneira muito pessoal quando enfrentou anos de oposição à sua reforma carmelita. Houve momentos em que parecia que todo o seu trabalho seria destruído, que as autoridades eclesiásticas proibiriam permanentemente seus esforços e que ela havia interpretado completamente errado a vontade de Deus. No entanto, em vez de abandonar seu chamado, ela usou esses períodos de aparente fracasso para aprofundar na oração, para purificar suas intenções e para desenvolver uma dependência total na graça divina, em vez de confiar em suas próprias habilidades ou conexões humanas. Essa experiência a levou a uma compreensão revolucionária. As promessas de Deus não apenas se cumprem apesar da oposição, mas muitas vezes se cumprem através da oposição. Os obstáculos que parecem estar bloqueando o cumprimento das promessas divinas frequentemente são os mesmos instrumentos que Deus usa para cumpri-las de maneiras mais gloriosas e duradouras do que teríamos imaginado. A oposição purifica nossos motivos, fortalece nossa determinação e cria oportunidades para que a glória de Deus se manifeste de maneiras que não teriam sido possíveis se tudo tivesse sido fácil desde o início. Essa perspectiva transforma completamente nossa resposta aos desafios e às dificuldades. Em vez de vê-los como evidência de que estamos fora da vontade de Deus, começamos a reconhecê-los como confirmações de que estamos exatamente onde Ele quer que estejamos. Teresa aprendeu a receber tanto as bênçãos quanto as provas com a mesma gratidão, sabendo que ambas eram instrumentos nas mãos de um Deus amoroso, que estava trabalhando constantemente para nosso bem supremo. Deixe-nos saber nos comentários se você experimentou essa verdade em sua própria vida, onde algo que parecia ser um obstáculo se tornou eventualmente uma bênção disfarçada. Seu testemunho pode inspirar outros que estão atravessando suas próprias temporadas de aparente oposição. Teresa também nos ensina que as promessas de Deus muitas vezes se cumprem em camadas,
como uma cebola que vai sendo descascada gradualmente para revelar novas dimensões de bênção. O que inicialmente parece ser o cumprimento completo de uma promessa divina, frequentemente resulta ser apenas a primeira manifestação de algo muito maior e mais belo que Deus tinha em mente desde o início. Essa compreensão nos ajuda a manter nossos corações abertos às surpresas divinas e nos previne de limitar Deus às nossas expectativas iniciais. Quando Teresa finalmente conseguiu estabelecer seu primeiro convento reformado, ela pensou que havia cumprido completamente a visão que Deus lhe havia dado. No entanto, logo descobriu que isso era apenas o começo de um movimento que se estenderia por toda a Espanha e, eventualmente, por todo o mundo. Cada convento que estabelecia revelava novas dimensões do propósito divino que ela não havia percebido inicialmente. Cada irmã que se juntava à reforma trazia novos dons e perspectivas que enriqueciam a visão original de maneiras inesperadas. Essa experiência lhe ensinou que quando nos alinhamos verdadeiramente com os propósitos de Deus, nos tornamos participantes de algo infinitamente maior que nossos sonhos pessoais. Nossas vidas se entrelaçam com o plano eterno de Deus, de maneiras que abençoam não apenas a nós e nossas famílias, mas a gerações de pessoas que ainda não nasceram. Essa perspectiva eterna transforma o significado de cada oração, cada ato de fé e cada momento de perseverança durante as temporadas difíceis. Teresa nos lembra que quando Deus faz uma promessa, Ele já previu todas as gerações que serão abençoadas através do cumprimento dessa promessa. Nossas orações por nossos filhos não buscam apenas seu bem-estar imediato, mas estão estabelecendo fundamentos espirituais que protegerão e guiarão os filhos de seus filhos e os filhos dos filhos de seus filhos. Nossos atos de fé e obediência criam ondas de graça que se estendem muito além do que podemos ver ou imaginar. Essa compreensão nos ajuda a manter a perspectiva correta quando as respostas às nossas orações parecem demorar mais do que esperávamos. Deus não está simplesmente trabalhando em nossas circunstâncias imediatas, mas orquestrando um plano complexo que envolve múltiplas vidas, múltiplas gerações e múltiplos propósitos que se entrelaçam de maneiras belas e misteriosas. Seu timing perfeito leva em conta não apenas o que é melhor para nós neste momento, mas o que será melhor para todas as pessoas que serão impactadas pelo cumprimento de suas promessas em nossas vidas. Teresa também descobriu que as promessas de Deus muitas vezes requerem que desenvolvamos novas capacidades e virtudes que não possuíamos quando as promessas foram inicialmente dadas. O processo de espera não é tempo perdido, mas uma escola divina onde aprendemos as habilidades espirituais, emocionais e práticas que precisaremos para lidar sabiamente com as bênçãos que virão. Deus não apenas quer nos dar o que pedimos, mas se certificar de que temos a maturidade para usá-lo de maneiras que glorifiquem seu nome e abençoem outros. Quando Teresa recebeu pela primeira vez a visão de reformar o Carmelo, ela não tinha as habilidades administrativas, a influência política ou a maturidade espiritual necessárias para realizar uma tarefa tão monumental. Os anos de aparente atraso foram anos de preparação intensiva, onde Deus a equipou com tudo o que precisaria para cumprir exitosamente seu chamado. Cada experiência difícil, cada relacionamento desafiador, cada momento de dúvida e confusão, contribuiu para desenvolver nela as qualidades que seriam essenciais para sua missão futura. Essa mesma dinâmica está operando em sua vida hoje. As promessas que Deus colocou em seu coração podem requerer que você desenvolva novos níveis de paciência, sabedoria, compaixão ou força. O processo de espera é a sala de aula onde essas virtudes são cultivadas e aperfeiçoadas. Cada dia que você escolhe confiar em vez de se preocupar, cada momento que decide orar em vez de reclamar, cada ocasião em que escolhe o amor em vez do ressentimento, você está desenvolvendo exatamente as qualidades que precisará para receber e administrar as bênçãos que Deus tem preparadas para você. Se você sente que Deus está te preparando para algo específico, através das circunstâncias que está enfrentando atualmente,
Compartilhe isso nos comentários. Sua perspectiva pode ajudar outros a ver suas próprias situações sob uma luz mais esperançosa. Uma das revelações mais belas que Teresa recebeu sobre as promessas divinas foi a compreensão de que Deus não apenas cumpre o que promete, mas frequentemente excede abundantemente nossas expectativas mais audaciosas. Ela descobriu que quando nos rendemos completamente à vontade divina e paramos de tentar controlar os detalhes de como suas promessas se cumprirão, Deus tem liberdade para nos abençoar de maneiras que superam tudo o que poderíamos ter pedido ou imaginado. Teresa havia orado por anos pela oportunidade de servir a Deus de uma maneira mais profunda e significativa. Ela esperava talvez uma vida de contemplação silenciosa num convento reformado. No entanto, Deus tinha em mente algo muito maior. Não apenas a contemplação pessoal, mas o estabelecimento de um movimento espiritual que transformaria a vida religiosa na Espanha e se estenderia por todo o mundo. Não apenas a santidade pessoal, mas a capacidade de guiar milhares de almas para uma intimidade mais profunda com Deus. Não apenas a paz interior, mas a autoridade espiritual para escrever obras místicas que continuariam abençoando as gerações futuras. Essa experiência lhe ensinou que quando verdadeiramente confiamos na generosidade divina, descobrimos que Deus sempre dá mais do que pedimos. Suas promessas não são limites máximos, mas pontos de partida para bênçãos, que se multiplicam e se expandem de maneiras inesperadas. Essa é a natureza abundante do amor divino. Sempre busca maneiras de nos surpreender com sua generosidade e de demonstrar que seu poder para abençoar excede infinitamente nossa capacidade para pedir ou imaginar. Essa verdade tem implicações profundas para como oramos e como esperamos as respostas divinas. Em vez de limitar Deus com nossas expectativas específicas, podemos orar com a confiança de que Ele quer nos abençoar de maneiras que superarão nossos sonhos mais belos. Podemos esperar não apenas o cumprimento de nossas petições, mas a manifestação de sua criatividade infinita em encontrar maneiras de abençoar nossas vidas que nunca teríamos considerado possíveis. Teresa nos encoraja a orar com audácia, mas também com humildade, reconhecendo que Deus vê possibilidades que não podemos perceber e tem recursos que não conhecemos. Quando oramos pela proteção de nossos filhos, podemos confiar que Deus não apenas os protegerá, mas os abençoará de maneiras que os tornarão bênçãos para outros. Quando pedimos por restauração familiar, podemos esperar não apenas a cura das feridas presentes, mas o estabelecimento de novos padrões de amor e unidade que abençoarão as gerações futuras. Ao nos aproximarmos do final dessa reflexão, Teresa nos convida a fazer uma pausa e considerar todas as maneiras em que Deus já foi fiel em nossas vidas. Muitas vezes estamos tão focados nas promessas que ainda não se cumpriram que perdemos de vista as múltiplas maneiras em que Deus já demonstrou sua fidelidade. Teresa aprendeu que a gratidão pelas bênçãos passadas fortalece nossa fé para as promessas futuras e cria um ambiente espiritual onde a graça divina pode fluir mais livremente. Tome um momento agora para lembrar das vezes em que Deus respondeu suas orações, proveu para suas necessidades, protegeu sua família ou abriu portas que pareciam fechadas para sempre. Cada uma dessas experiências é uma evidência tangível de sua fidelidade e uma garantia de que Ele continuará sendo fiel no futuro. Teresa nos lembra que o Deus que foi fiel ontem e é fiel hoje será fiel amanhã e por toda a eternidade. Hoje, enquanto você reflete sobre essas verdades profundas, quero convidá-lo a fazer uma oração simples, mas poderosa. Feche seus olhos por um momento e permita que seu coração se aquiete na presença de Deus. Respire profundamente e sinta como sua paz começa a preencher cada espaço de ansiedade ou preocupação que você possa estar carregando. Agora, com a confiança de um filho amado, entregue novamente a Deus todas essas promessas que você carrega em seu coração. Não como quem duvida de sua fidelidade, mas como quem reconhece sua sabedoria perfeita e seu timing impecável.
permita que seu amor dissolva qualquer impaciência ou frustração que você possa sentir e abrace a paz que vem de saber que você está completamente seguro em suas mãos. Declare com fé que você confia em seu plano perfeito para sua vida, que acredita em sua fidelidade inquebrantável e que descansa na certeza de que nenhuma força no céu ou na terra pode frustrar os propósitos que ele estabeleceu para você e para sua família. Permita que essa confiança se torne o fundamento sobre o qual você constrói cada dia, cada decisão e cada oração. Santa Teresa nos lembra que quando aprendemos a descansar verdadeiramente nas promessas de Deus, experimentamos uma liberdade e uma paz que transcendem todas as circunstâncias. Não vivemos mais como escravos da ansiedade ou prisioneiros da incerteza, mas como filhos amados que conhecem o coração de seu Pai e confiam completamente em seu amor. Esse é o convite que Deus estende a você hoje. Descansar completamente em suas promessas, confiar plenamente em sua fidelidade e viver com a certeza alegre de que Ele está trabalhando constantemente para seu bem e para sua glória. Sua vida pode se tornar um testemunho vivo da fidelidade divina, uma fonte de esperança para outros que também estão aprendendo a confiar nas promessas de Deus. Que essas palavras se tornem sementes de fé que germinem em seu coração e produzam frutos abundantes de paz, esperança e confiança inquebrantável. Que você possa experimentar cada dia a realidade de que está sustentado por um amor que nunca falha e guiado por uma sabedoria que nunca se engana. E lembre-se sempre das palavras imortais de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Nessas palavras, encontramos não apenas consolo para nossas almas inquietas, mas a chave para viver com a confiança absoluta de que as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas de maneiras que superarão nossos sonhos mais belos.